Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês um pouco de como foi a minha experiência de releitura de Jogos Vorazes, primeiro livro da trilogia, da Suzanne Collins, que eu li há mais ou menos 10 anos atrás, assim que saiu o primeiro filme da trilogia. Eu gostei muito do filme, muito mesmo. Eu lembro até que eu era assim, meio medrosinha, e quando eu vi o trailer eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir ver esse filme muito assustador? Sempre muito corajosa, destemida. A minha eu de 12, 13 anos amou o filme e logo depois disso leu os livros e acompanhou cada filme que saía no cinema, indo lá. E toda aquela coisa que vocês sabem, né? Tipo, fazer uma trança por causa da Katniss, usar uma camiseta, tirar foto, aquela coisa toda. Eram ótimos tempos, eram bons tempos. Mas assim, depois que eu li os 3 livros da trilogia lá em 2012, 2013, eu nunca mais reli esses livros. O que, pensando bem hoje, me parece um sortilégio, porque, sério, como que eu nunca mais reli esses livros? Como eu conversei com vocês no meu último vídeo de metas para 2022, uma das minhas metas esse ano é fazer várias releituras dos meus livros favoritos, que faz muito tempo que eu não leio, e trazer conteúdo aqui para vocês. Apenas talvez eu tenha ganhado o box comemorativo de 10 anos de Jogos Vorazes de Natal do meu namorado. Assim, totalmente espontâneo, conveniente, nunca falei pra ele que eu queria. Essas edições aqui são maravilhosas, em capa dura. As minhas edições estavam, assim, bem cuidadas, mas eu passei elas pra frente, no caso, pra minha irmã. E eu, é claro, continuei aqui só no lucro com esse box maravilhoso que eu estava doente por causa dele. E recentemente, nessa última semana, eu reli o primeiro livro. Fiz várias marcações, coisa que eu não tinha feito também quando eu li ele pela primeira vez, não tinha marcado. E hoje vim falar aqui com vocês sobre como foi essa minha releitura. Em primeiro lugar, incrível, ótima. Eu amo esse livro, eu acho esse livro muito bom. Acho esse livro incrível, sim. Por que eu tô falando que nem a Rafa Kalimann? Controle-se. Então, assim, nem preciso dizer que foi uma releitura favoritada, foi um 5 estrelas. Eu simplesmente amo isso aqui. Eu não tava numa semana, assim, muito boa nesses últimos tempos pra leituras, porque eu tava muito concentrada em várias coisas que eu tinha pra entregar da faculdade. Mas nesse fim de semana, especificamente, assim que eu pensei, meu Deus, tenho um tempo livre, eu sentei e basicamente li o livro inteiro, assim, em 2, 3 dias. Primeiramente, esse livro, ele tem essa magia de ser, além de super bem escrito, super fluido e super frenético também, gente. As coisas aqui acontecem uma em sequência da outra, assim. A única coisa é que ele é meio soft touch e branco. Então, assim, você não queira estar com a sua mão suja quando você for pegá-lo. Como eu tava falando pra vocês, foi ótima releitura. Eu prestei atenção em vários pontos que eu queria comentar aqui com vocês, principalmente em relação ao filme, que, assim, se eu não reli esse livro nesses últimos 10 anos, o filme eu acho que eu já revi umas 50 vezes, assim. Eu basicamente decorei tudo que acontece. Como eu falei, eu sou uma grande fã da adaptação, eu acho um ótimo filme. Eu adoro ver, eu vi ele ontem, inclusive, pra ter mais fresco ainda na memória, pra trazer aqui pra vocês. Mas vamos começar pelo começo, gente. Caso alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo não faça a mínima ideia sobre o que se trata Jogos Vorazes. Eu achava que isso não era possível. Assim, talvez dentro da nossa bolha de leitores da internet isso não seja possível, mas eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele disse que a única vez que ele assistiu Jogos Vorazes foi no cinema e ele não gostou e nunca mais tentou ver de novo e nem assistiu as sequências. E ele tinha 12 anos. Eu falei, cara, você toma vergonha na sua cara. E você vai ver esse filme agora. Talvez eu tenha complementado, assim, com um leve Jogos Vorazes é uma das melhores alegorias ao sistema capitalista de centro-periferia. Talvez uma leve chantagem intelectual. Então talvez você não saiba sobre o que se trata Jogos Vorazes e eu vou dizer aqui pra vocês agora resumidamente, né? Jogos Vorazes é uma trilogia distópica, ou seja, é num futuro onde as coisas deram errado. Num futuro bem distante onde as coisas deram muito errado. Os Estados Unidos da América, assim, a América do Norte, basicamente se dividiu em uma capital e 13 distritos que provém tudo que essa capital precisa. E aí é basicamente assim, uma ditadura da capital. Alguns distritos são mais pobres
pobres que outros, mas cada um produz uma matéria-prima ou algum tipo de manufatura que a capital precisa para sobreviver e viver lá no luxo, uma coisa bem futurista, enquanto, por exemplo, no último distrito que a nossa protagonista vive, as pessoas passam fome, morrem de fome, de frio. Sendo essa um resumo meu bem grosseiro, porque existem diversas, assim, análises em relação a todos os elementos, analogias e alegorias que tem aqui ao sistema capitalista, mas principalmente falando da questão do controle pelo medo, que é o que acontece com os Jogos Vorazes. Esse evento anual no qual todos os distritos têm que enviar uma garota e um garoto pra lutarem até a morte numa arena em que só um vai sair como vitorioso. E aí isso é tipo um reality show e vai ser televisionado pra todo mundo ver. E a nossa protagonista, ela se chama Katniss, ela faz parte do Distrito 12, ela tem 16 anos, e ela basicamente é essa garota que cuida da família, da mãe e da irmã, porque o pai morreu no acidente das minas, porque o distrito dela produz carvão pra capital. E basicamente todo mundo ali quase trabalha nas minas. Aí ela caça na floresta e ela sustenta a família dela e tudo mais. E ela tem essa personalidade, assim, baseada em uma coisa que é: a minha família tá passando fome, eu preciso alimentar minha família. E aí, tirando isso, pra Katniss as coisas não importam muito. Ela tenta não pensar muito nisso porque ela se condiciona a ser aquela pessoa que a família dela precisa, e se ela não estiver ali, ninguém vai estar, principalmente pela irmã dela, porque a mãe dela tem depressão e ela vive num estado meio letárgico e catatônico desde a morte do pai. Então, como esse livro é narrado em primeira pessoa pela Katniss, a gente tem totalmente o ponto de vista dela e os sentimentos. Ela é uma garota muito inteligente, forte, ela possui diversas questões na cabeça dela que estão acontecendo, só que ela simplesmente não tem o luxo de ser mais do que aquilo. A pessoa que sustenta a família e que luta pra irmã não morrer de fome. Ela se voluntaria pra ir no lugar da irmã, porque a irmã é sorteada pra ir pros Jogos Vorazes. E aí a gata vai lá e vai no lugar da irmã, e a gente vê que nessa experiência dela, fora daquela coisa da necessidade dela ter que alimentar e proteger a família dela, ela se dá conta de várias coisas. E ela se permite ser outras coisas que não só essa pessoa que ela se condicionou a ser. E esse desenvolvimento dessa personagem é incrível nesse livro. Essa é uma das coisas que eu queria trazer aqui pra vocês. Porque, enfim, eu sei que a maioria de vocês conhece a história, então não vou tentar desenvolver, mas também trazer as minhas perspectivas. Uma das coisas que aconteceram comigo quando eu comecei a reler esse livro é que, primeiramente, isso que eu falei pra vocês em relação a Katniss, foi muito interessante ler e perceber como a cabeça da Katniss funciona, como ela percebe as pessoas ao redor dela e como que a realidade dela influencia tanto o pensamento crítico dela de uma forma, assim, você vê ali que ela tem um pensamento crítico em relação a tudo que acontece, só que ela não tá preocupada com isso, porque isso não vai ajudar a alimentar a família dela, que pra ela é a prioridade número 1. E depois, quando ela vai, assim, sendo preparada pra ir pros Jogos Vorazes, pela primeira vez na vida, ela se dá de cara com outras preocupações que não são alimentar a família dela. A primeira delas é se manter viva. E aí você pensa, tudo bem, isso é uma coisa que ela já está acostumada a fazer, porque ela tem que caçar comida na floresta e tudo mais. Só que a dinâmica dentro dos jogos não é a mesma dinâmica que a Katniss está acostumada, principalmente porque para você se manter vivo dentro dos jogos, o público tem que gostar de você e você tem que conseguir patrocinadores ricos que vão te mandar água, regalias, suprimentos. Então a Katniss precisa fazer as pessoas gostarem dela. Ela é uma garota que tem um pensamento bem forte. Dentro da cabeça dela, ela se tem como uma pessoa desagradável. É aquilo que ela falou, ela nunca se permitiu ser mais do que a provedora. E pela primeira vez aqui, ela tá tendo que ser algo a mais que isso. E nisso a gente entra nessa questão que abrange vários dos livros com personagens nessa idade, que é a descoberta do eu e todas essas questões que abrangem a adolescência. Só que geralmente a gente não tem uma personagem principal adolescente que tá tentando não morrer de fome. E isso aqui é muito forte. Essa relação que a Katniss tem com a comida, quando ela faz as comparações das vantagens dela e dos adversários dos distritos mais ricos na arena, aquela coisa do... eles nunca tiveram que buscar a própria comida deles na natureza, então eles têm uma desvantagem. É muito interessante observar todas essas nuances da Katniss, ela tentando ser uma pessoa que as pessoas gostem, e ela tem que interpretar papéis, e aí as coisas se confundem, e aí, Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente perceber e observar nessa personagem é que o ponto central pra ela é que todo o pensamento e quem ela é foi moldado em torno disso, não passar fome. E de repente ela precisa
lidar com ser uma pessoa que vai ser transmitida pro país todo, ser uma pessoa que as pessoas têm que simpatizar e gostar, lidar com o fato de que ela provavelmente pode morrer. Enfim, aí a gente sabe que existem diversos outros aspectos, mas acho sempre muito incrível que a gente se atente a isso. Estar dentro da cabeça da Katniss é um privilégio, e eu sinto que ela compartilha um pedaço muito grande dela com a gente. E, inclusive, uma coisa que eu percebi é que ela se refere ao leitor em um dos primeiros capítulos. E eu falei, gente, na página 16, a Katniss se dirige ao leitor. Ela está falando sobre o Gale, ela está descrevendo ele, e ela fala que ele não terá nenhuma dificuldade em encontrar uma esposa. Ele é bonito, é suficientemente forte para trabalhar nas minas e ainda por cima caça. A forma como as garotas sussurram a respeito quando o Gale chega à escola já indica que elas estão interessadas nele. Eu fico com ciúme, mas não pelo motivo que você está imaginando. Bons parceiros de caça são difíceis de encontrar. Meus amores, ela quebra a quarta barreira. Então eu acho que isso é muito especial, a forma como a gente se conecta com a Katniss nesse livro, como a gente sente que a gente tá ali do lado dela em todos os momentos. E eu acho que incorporaram isso muito bem no filme, porque eles balançam muito a câmera, e a câmera tá sempre por uma perspectiva da Katniss em alguns momentos. E é como se a gente estivesse ali correndo ao lado dela, vivenciando aquilo com ela. É uma experiência imersiva incrível, essa narrativa em primeira pessoa da Katniss. Isso é o que eu mais tenho elogiado, com certeza, por causa de tudo isso que eu falei. Segundo aspecto que eu queria comentar é em relação ao Peeta. Ai, não. Oi. A minha mão já começa a ficar até suada. Vamos lá. Antes de eu falar mais especificamente do Peeta, vamos para minha única crítica em relação à adaptação cinematográfica, que é o Triângulo Amoroso. Que, na minha humilde opinião, e depois de ler esse primeiro livro, eu chego à conclusão de que o Triângulo Amoroso não existe. Nunca houve um forte interesse romântico da Katniss em relação ao Gale. Há essa coisa de que os dois são tão amigos e ela vê ele como a única pessoa que ela podia contar com ele, assim, não pra ser uma provedora, mas pra ser uma garota com sentimentos. Ela tinha esse espaço no qual ela poderia ser algo mais com o Gale. E isso era tão forte pra ela que em alguns momentos ela ficava confusa. Não quando ela tava com ele, mas quando ela se viu frente a um outro possível interesse romântico na arena, que foi o Peeta. A gente vê que ela só passa a pensar no Gale como um possível interesse romântico quando ela passa a se relacionar com o Peeta e tem que fingir que eles estão apaixonados e tal, porque só ali aquilo vem na cabeça dela. Os momentos mais felizes da Katniss, quando ela fala no livro, são aqueles que ela tava caçando com o Gale, que eles estavam dividindo uma comida, porque é exatamente quando ela deixou um pouco das preocupações dela de lado pra ela se tornar uma outra coisa. Mas Katniss nunca foi apaixonada por Gale, e isso é um fato. Agora que a gente já tirou o elefante da sala, vamos falar de Peeta. Como fica claro, desde os primeiros capítulos, que o Peeta seria o verdadeiro interesse romântico. A gente vê o Peeta no livro pela primeira vez, assim como no filme, quando ele é chamado para a colheita. A questão do Peeta é que ele surge nos pensamentos da Katniss assim que o nome dele é chamado na colheita, pra ele também ir pros Jogos Vorazes junto com ela. Eu me lembro, nas primeiras vezes que eu assisti o filme, quanto eu fiquei confusa, porque Katniss sempre pensava naquela cena do pão, dele jogando o pão pra ela, e ela sempre pensava nisso com um sentimento não bom. E eu, ingênua, quando não tinha lido o livro ainda, pensava, cara, será que é porque ele jogou o pão pra ela como se ela também fosse um porco? Porque ele tava jogando pão pro porco. Obviamente eu tinha 12 anos, não tinha lido o livro, e depois eu percebi, e agora eu me relembrei que essa questão do pão é muito forte. Quando o Peeta surge na colheita, no livro, a gente vê que ela descreve e explica muito bem os sentimentos dela em relação a ele. É um sentimento de dívida, porque ele salvou a vida dela jogando aquele pão, porque ela estava morrendo de fome. E ela não gosta de dever nada a ninguém. E agora ele vai para os Jogos Vorazes com ela, e ela nunca vai poder retribuir o favor que ele fez para ela. Então, a gente vê que o tempo todo ela fica tentando não gostar dele. Ela tenta não simpatizar com ele em momento nenhum, porque ela sabe que no fim ele vai morrer. Ela até fala, um Peeta Millar gentil é muito mais perigoso pra mim que o contrário. Ela não quer simpatizar com ele. Ela fica pensando, nossa, esse garoto é legal, não quero gostar dele, porque eu vou ter que matar ele, ou ele vai ter que me matar, enfim, tudo isso é ridículo. E aí, gente, uma coisa que, na verdade, nada óbvia pra ela, é que o Peeta já é apaixonado por ela desde criança. Quando ele trata ela com gentileza, quando ele tenta se aproximar dela, porque ele gosta dela, ela fica tipo assim,
ele tá jogando um jogo comigo. Ela não acredita. E ela fica o tempo todo nesse jogo em relação a ele. Gostar ou não gostar dele, não posso gostar dele, mas ele tá sendo legal comigo. Aí eles têm que fingir que estão apaixonados, isso forma um nó na cabeça dessa garota. Ela fica assim, o meme da Nazaré, assim, completamente fazendo cálculos na cabeça. Nossa, não acredito. Não, ele aluga um triplex na cabeça dela, essa história. Mas até aí tudo bem, porque todo mundo convence ela de que eles precisam fingir que estão apaixonados pra quê? Pra conseguir patrocinadores. Isso dá uma simplificada e dá uma acalmada nela. Só que ao mesmo tempo, depois ele fala que não quer mais treinar com ela. Aí na arena ele se junta aos carreiristas. Aí ela... Nossa, essa menina, meu Deus. Ela só passa a ver ele de novo como um aliado e como uma pessoa que ela pode se permitir gostar a partir do momento que a regra lá na arena é mudada e que eles podem vencer os Jogos Vorazes juntos. Mas a questão é que o Pita é um personagem maravilhoso. Ele tem essa confiança, ele tem essa capacidade de fazer as pessoas gostarem dele. Ele é gentil, ele é bonito, ele é simpático, ele é... Enfim, ele é apaixonado por ela desde que ele era uma criança. Então, assim, tem momentos que ela finge que tá flertando com ele só pra ver se ela joga o jogo dele também. Tem tanta coisa nessa relação dos dois, assim, desde os primeiros capítulos que eles vão juntos pra capital, que me admira, às vezes, as pessoas insistirem em achar que o verdadeiro interesse romântico dela é o gay. Não é, e eu posso provar que não é. Essa aqui é a prova. E é por isso que o livro é superior. Ai, não posso falar. Porque assim, eu amo os filmes. Mas isso aqui tem uma carga emocional, tem uma inteligência, tem uma crítica, tem um elemento assim que te eletriza aqui. E eu não posso deixar de comentar também como a Katniss é essa personagem tão complexa e tão maravilhosa, e como assim, mesmo ela tendo sido brilhantemente interpretada pela Jennifer Lawrence, eu ainda acho que o roteiro do filme não fez jus a nem 50% do que essa personagem realmente é nesse livro. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impressionou também. No livro a gente vê um lado da Katniss mais descontraído, o que eu acho que é melhor capturado na parte da arena. Quando a Katniss tá na arena, ela faz umas brincadeiras com os carreiristas. Quando ela tá com a Rue, com o Pita, ela tem esses momentos mais descontraídos que eu acho que se assemelham mais à Katniss do livro. Mas naquele momento antes dela ir pros jogos, parece só que ela tá tão emburrada que ela não consegue mais pensar em nada, que ela, sendo que no livro ela apresenta muito mais camadas emocionais do que apenas a raiva, o ódio. O que mais eu queria comentar? Já não falei o suficiente. Uma das partes que sempre me pegam de jeito quando eu assisto o filme é a morte da Rue. E até alguns momentos, antes de eu reler esse livro, eu pensava, é porque é uma garota, e ela tem toda a coisa da inocência da infância, e ela tem um elemento que se aproxima à irmã da Katniss, e ela também tem a idade aproximada da minha irmã. Eu achava que era por isso que eu ficava tão emocionada e impactada, por causa do elemento emotivo mesmo, porque é uma cena muito bonita e muito triste, essencialmente, no filme, e a Katniss faz ali o enterro e aquela música, enfim. Todas as vezes que eu assisto essa cena no filme eu choro, e não importa quantas vezes eu assisto, eu sempre vou derramar pelo menos uma lágrima, assim, e alguma coisa dentro de mim aperta naquele momento. Mas aí, quando eu li o livro, eu percebi que é mais do que esse elemento emotivo, esse elemento, né, da inocência, da criança que foi morta ali. É muito mais do que isso. Porque ali é o momento que a chavinha da Katniss vira em relação à capital. É naquele momento que ela direciona o ódio e a raiva dela pra capital. E ela faz isso por meio desse momento que ela tem, que ela prepara o corpo da Rue com as flores e tudo mais, e depois ela faz o sinal de 3 dedos, e aquele foi um jeito dela de se rebelar. Foi o primeiro momento de rebeldia da Katniss dentro dos Jogos Vorazes, e foi o primeiro momento revolucionário desse livro. Foi ali que tudo começou, essencialmente, em questões da rebelião e tudo mais, e de tudo que vai ser carregado aí pelos próximos 3 livros, porque até então a Katniss estava preocupada apenas em sobreviver, e ir embora e sobreviver e fim. Mas ali ela passa a se preocupar com outra coisa. Ela passa a se preocupar com o fato da injustiça absurda. E aquilo pega tão fundo dentro dela. Quando ela fala pra eu vou vencer os jogos,
ela fala aquilo com mais vontade de vencer do que quando ela falou pra própria irmã. Mesmo depois dela vencer os jogos, ela querer continuar a vida dela como sempre foi, e os esforços para uma rebelião começarem, assim, com outras pessoas, e até mesmo em chamas, gente, mais longe ainda, quando toda aquela coisa da arena é feita por trás das costas dela, é porque ela é uma garota jovem que ela ainda não tinha essa capacidade de perceber e nem de pensar em articular uma revolução. Ela só tava brava, ela só tava com ódio, e quando ela pegou e fez aquilo pela Rue, o ódio dela, a raiva, a impotência, refletiu em toda a população de Panem, que depois começou a se revoltar. Então ali foi o começo de tudo, da rebelião, da revolução. E talvez esse seja o momento mais impactante desse livro. É realmente um momento que tem muito poder, tem muita potência nessa cena. A morte de Rue me forçou a confrontar minha própria raiva contra a crueldade e a injustiça que inflige sobre nós. Mas aqui, de modo até mais forte do que em casa, sinto minha impotência. Não há como se vingar da capital. Ou será que há? Já deu pra pegar tudo, né? E assim, por último, em relação a Katniss e Peeta, a gente sabe que ela, no máximo, simpatizava com ele até ali, a metade do livro, e eles têm que fingir que eles estão apaixonados. E, enfim, tem todo aquele rolê deles no final do livro, que ela tem que salvar a vida dele e tudo mais. Eu acho que ali, naqueles momentos e naqueles dias que ela tava com o Peeta, tentando salvar a vida dele na arena, e ela sentiu esse dever de fazer com que ele sobrevivesse, pra mim foi ali que ela começou a se apaixonar por ele. Acho que antes ela já sentia um sentimento de amizade que eles desenvolveram antes de ir pra arena. E ela tinha alguma coisa a mais ali, ela tinha um interesse, uma atração por ele, que até então era só isso, tipo, ela gostava dele, assim, ok, mas ela até fala na página 103, é esquisito o quanto ele reparou em mim, tipo, o quanto ele prestou atenção às minhas caçadas. E aparentemente também não fui assim tão desatenta com ele quanto imaginava. A farinha, a luta livre, sempre mantive um olho no garoto do pão. É uma parte do livro que é quando a Katniss lá no filme fala que ele levanta o saco de farinha. E ela lembra de vários aspectos em relação a ele aqui no livro, e ela fica pensando, cara, eu meio que talvez tenha prestado atenção nesse garoto. Então, assim, o Peeta era um garoto em potencial que ela prestava atenção, só que ela, como eu falei, nunca se preocupou com isso até então, porque a preocupação dela não era ser uma garota que vai conhecer um garoto e se apaixonar. A preocupação dela era manter a família dela viva, então ela nunca pensou nisso além disso, porque pra ela não havia essa possibilidade. Tanto que ela fala que ela não quer ter filhos. Ela fala no começo desse livro, no começo do filme, ela nunca quer ter filhos. Porque ela não quer ter que enviar o filho dela pros Jogos Vorazes, ter que viver com essa dor de ter que alimentar, cuidar de uma pessoa que você sabe que pode ser tirada de você a qualquer instante, seja pela fome ou seja pelos Jogos Vorazes. Mas a partir dos jogos, alguma coisa muda dentro da Katniss e a gente não pode ignorar isso. Como eu tava falando em relação a Katniss e Peeta, quando eles estão naquele momento na arena, é quando eu acho que um sentimento um pouco mais profundo começa a surgir e se desenrolar. Para a Katniss, aquilo vai terminar assim que o quê? Que os jogos acabarem, que eles vencerem e pronto. E aí pra ela aquilo continua tudo sendo um fingimento, que ela não observa os sentimentos dentro dela. Até página 370. Ela fica pensando nessa parte, por que quando as pessoas moribundas lá do distrito chegam na casa da mãe dela pra ser curadas, as pessoas que, né, que são familiares e tudo mais, as pessoas ainda assim ficam ali sabendo que a pessoa vai praticamente morrer. E ela fala, através do vidro, vejo os médicos trabalhando incessantemente em Peeta, porque ele tá muito machucado, ainda assim com o remédio lá, a perna dele ainda inclusive teve que ser amputada, e o nosso querido Peeta, na realidade, nos livros, tem uma perna de pau. Tô zoando, não é de pau. E ela descreve a sensação. Não tenho certeza, mas tenho a impressão de que o coração dele para 2 vezes. É como estar novamente em casa, naquelas ocasiões em que uma pessoa irremediavelmente destroçada por alguma explosão nas minas, ou alguma mulher em seu 3º dia de trabalho de parto, ou uma criança esfomeada lutando contra a pneumonia, são recebidas por minha mãe e Prim com essas mesmas rugas de preocupações no rosto. É hora de correr para a floresta, para me esconder nas árvores até que o paciente já há muito tenha partido. Em outra parte da costura os martelos já estejam preparando o caixão. Mas estou presa aqui não só pelas paredes do eletrodeslizador, como pela mesma força que segura aqueles que amam aos que estão para morrer. Quantas vezes não os vi ao redor da mesa e ficava imaginando, por que não vão embora? Por que ficam pra ver a pessoa morrer? Agora sei a resposta. É porque não há alternativa.
Não, meus amores. Ela está se referindo a quem aqui? Ao Pita, que tá quase morrendo ali. E qual foi o pensamento que ela pensou? Agora eu sei, porque as pessoas que amam aqueles que estão pra morrer não vão embora. Porque não há alternativa. Porque não há. Era só isso. Mas assim, depois disso ela não desenvolve muito, porque como eu falei pra vocês, pra ela vai tudo acabar ali. Só que naquele momento que o Pita tava quase morrendo, não era o deslizador, que os médicos estavam cuidando dele, ela ficou ali e ela ainda fala indiretamente que ela tem sentimentos por ele, porque ela ficou ali, mesmo se ele morresse, ela ia ficar ali pra ver, porque ela não tinha como ir embora. Porque apesar dela ter sentido vontade de fugir, e apesar de não ter pra onde ela fugir, ela não ia fazer isso. Não, meus amores, é aqui que eu encerro esse vídeo. Ai, que ridícula. Ademais disso, eu não tenho mais muito o que falar. Apenas que esse livro é maravilhoso. Tudo isso que eu já reiterei aqui, todos os pensamentos e reflexões e críticas, estar dentro da cabeça da Katniss é um privilégio. E estou muito ansiosa pra reler o segundo, que eu lembro que era o meu favorito. E eu tô pensando aqui, se o segundo era meu favorito, esse aqui eu já favoritei de novo. Então imagina o que vai acontecer no segundo. Por enquanto não tenho mais nada a dizer, a não ser leiam Jogos Vorazes. E se você leu apenas naquela época, assim como eu, dê uma chance pra uma releitura, porque você pode se surpreender com quanto esses livros envelheceram como vinho, como esses livros continuam atuais, como mesmo sendo uma história que talvez já esteja batida, ainda assim é uma história capaz de impactar e emocionar e causar reflexões assim como nenhuma outra consegue. Realmente esse livro é poderoso. Muito obrigada por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para receber os meus próximos vídeos, ative o sininho para receber tudo certinho. Comente aqui embaixo qualquer coisa, porque eu adoro conversar com vocês. Me siga nas redes sociais, me acompanhe lá na Twitch, porque eu faço algumas lives de leitura às vezes. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o meu link que tá aqui embaixo, porque você me ajuda com uma pequena comissão e não paga mais nada por isso. Muito obrigada, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.